Eu instalei uma LLM num servidor dedicado, ou seja, minha própria LLM, para eu não precisar pagar mais o ChatGPT, para ter tokens ilimitados e assim eu puder gerar quantas landing pages eu quiser, ou código que eu quiser. Porém, eu saí de algo que no momento me impressionou bastante, para depois deixar um pouco decepcionado em relação à velocidade e performance, e depois como que eu resolvi isso, ainda mantendo tudo no nosso servidor. Vou te falar quais foram as ferramentas, as tecnologias que eu escolhi colocar para rodar, e vamos lá, vamos entender nesse vídeo como que você poderia replicar isso caso você queira, tá? Primeira coisa, quais foram as ferramentas que eu escolhi aqui? A primeira de todas, Ollama. Ollama é uma maneira de você usar LLM local, você pode usar ela direto no seu computador se você quiser, aí você pode desligar a internet, você vai baixar um modelo de IA mais baratinho, na verdade mais levinho para rodar no seu computador, né? Tem que ser mais leve. Porém, nem sempre é muito legal a resposta dele, tá? E aí você poderia estar colocando no seu PC, só que eu não quero colocar no meu PC, porque muitas vezes a gente vai querer acessar isso à distância. A gente vai querer acessar de qualquer outro lugar, entrando no endereço de IP específico, né? Ou num site específico. Por isso, colocar dentro do servidor. E aí eu aproveitei que tenho parceria aqui com a HostGator e coloquei dentro do servidor dedicado deles Linux. Eu escolhi esse servidor aqui para fazer esse teste, tá bom? 4 vCPU, 16 de RAM. Olha, Mike, achei caro. Veja bem, isso daqui não é para qualquer pessoa, tá? Imagina que você é uma agência, você trabalha com revenda. Isso daqui é baratíssimo, porque você tem aqui 50 contas, por exemplo, que você vai poder vender de clientes. Significa que você paga isso daqui com muita facilidade. Um cliente talvez já paga a mensalidade do servidor, tá? Então isso aqui é para profissional, então entenda isso daqui primeiro. Agora, por que um servidor dedicado e não um servidor VPS ou um servidor compartilhado? Essa fica a pergunta. O compartilhado, fora de questão. Compartilhado você não tem acesso para instalar essas coisas que a gente vai colocar aqui. E compartilhado é compartilhado. Significa que se alguém lá naquele servidor estiver utilizando alguma coisa muito pesada, vai derrubar o seu servidor. Seu servidor sai de um status bonitinho para um status de não presto mais, porque tem outras pessoas utilizando ali o servidor, tá? Essa é a ideia de um servidor compartilhado. E geralmente, esses servidores baratinhos de R$10, às vezes até menos, né? A gente encontra por aí, são servidores compartilhados e a galera tem péssima experiência com isso. VPS, bom, VPS a gente já tá falando de algo que vai pagar um pouquinho mais, né? Geralmente aí você vai encontrar $10, encontra quem sabe um pouquinho mais. Agora, a VPS, pessoal, você tem um acesso já, é uma máquina que ela está ali virtualizada, então Virtual Private Server, é um servidor privado, é virtual, você está compartilhando o mesmo endereço de IP que outras máquinas e está compartilhando os recursos da máquina também. Então, às vezes, ali você vê 4 vCPU, que é o que a gente está vendo nesse dedicado, e esse 4 vCPU, às vezes, está sendo compartilhado também com outras pessoas, tá? Depende de uso também. Então, quando a gente está falando de servidor dedicado, que vai ser o custo um pouco maior, o dedicado significa que é uma máquina, dedicado, significa que é uma máquina que agora ela é mais sua, tá bem? Bom, aqui o preço ele vai variar, não chega a ser tudo isso, né? Mas vamos lá, vai variar de empresa para empresa. E aí a gente está falando de uma máquina que tem recursos para você, IP dedicado, então vamos lá, se você tem um VPS e aquele IP caiu numa blacklist, alguma coisa assim, aquele IP está bloqueado na internet para outros serviços. E você nem sabia disso, você contratou um VPS, mas aquele IP está bloqueado, você precisa fazer um proxy, dá para resolver isso. Mas, se você tem um dedicado, o IP é seu, então você tem que cuidar com tudo que você está fazendo ali, tudo bem? Bom, esse foi o servidor que eu escolhi, especialmente por ser parceiro aqui do canal, né? E aí, se você quiser, eu vou deixar links aqui na descrição para você também ter um acesso mais interessante. Eu entro nesse link painel HTM, WHM. O WHM é um gestor muito semelhante aí ao que a gente vê quando a gente entra num Vercel, no Netlify, você tem um gerenciador ali de serviço, né? Se você tá na Railway, você tem um gerenciador deles. Geralmente nas nossas VPS eu gosto de instalar o Qulify. Aqui já veio com WHM, então eu deixo o WHM, entro na parte de terminal aqui, e na parte de terminal já tenho acesso root à máquina, tudo bem? Só isso, já estou acessado, já estou configurado na máquina. Quando você cria sua conta, obviamente, você precisa só criar uma senha, né? Bom, Ollama, olha só. Quando você vai no Ollama, ele tem uma maneira aqui de você fazer o download. Você pode já instalar na sua máquina se você quiser, ou você pode pegar esse código aqui e colocar direto no seu servidor dedicado, tá bem? Até que seja um VPS. Se for no VPS, funciona também tranquilo, tá? Você vai estar instalando
porque você tem um acesso no VPS, você tem um acesso à máquina ali. Então aqui leva um tempo para fazer a instalação do Ollama, vamos deixar ele instalar aqui. Enquanto ele está lá instalando, deixa eu falar um pouco mais. O que é a ideia do Ollama então? Ele vai ter vários modelos, várias LLMs que você pode usar na sua máquina. Essas LLMs que você coloca na sua máquina, quanto mais menorzinha for isso aqui, ó, 7 bilhões de parâmetros. Significa que você consegue conversar ela numa máquina bem leve, né? Uma máquina que não é muito poderosa. 32 bilhões de parâmetros, a máquina já tem que ser mais poderosa, precisa ter uma GPU, porque isso daí ajuda bastante. E quando você tem poucos parâmetros assim, a gente está falando de uma máquina, de uma resposta de LLM que não vai ser tão interessante, talvez, você precisa trabalhar bastante a engenharia de prompt para ter respostas legais. Aqui você talvez tenha mais informações, porque a gente está falando de muitos dados que ela foi treinada, né? Só que a máquina, geralmente, um computador normal, ele não aguenta isso daqui, né? Aqui a gente vai ter diversos tipos de LLM. Aqui eu vou querer usar com você ali, ó, por exemplo, essa daqui é do ChatGPT gratuito que eles deixam, né? Da OpenAI, no caso, né? A gente fala ChatGPT, mas é que é o comum pra galera. É a OpenAI gratuita, que tem a maior aqui de 120 bilhões de parâmetros, mas se você não tem uma GPU, que é o nosso caso aqui no nosso VPS, nós não temos uma GPU, que seria uma placa de vídeo dedicada. Lembrando, as LLMs com GPUs, elas tendem a trabalhar muito mais rápido. Num CPU, elas tendem a ser mais lentas. Por isso que a gente vai fazer os testes aqui, né? A que eu vou querer usar com vocês ali vai ser a Gemma 3. A Gemma imagina que é o Gemini, só que não é o Gemini, né? Mas é da Google. É da Google e ali você vai ter ali um monte para testar. Se você colocar essa de 270 milhões de parâmetros no seu computador, um computador de 1 GB, não existe mais, né? Computador de 4 GB de RAM, talvez isso daqui já rode. Se tiver uma placa dedicada, vai rodar legalzinho. Mas a ideia, abaixo de 1 bilhão de parâmetros, geralmente a ideia é para que você possa rodar até em celular, tá? Ó, depois de um tempo aqui, ele já avisa, ó, o Ollama está instalado, mas não encontramos GPU. E a Ollama, então, vai rodar apenas no modo GPU, no modo CPU, tá bem? Para rodar ele aqui no servidor, eu colocaria algo como Ollama run Gemma 3. Isso aqui vai baixar o Gemma para o meu servidor, leva-se um tempo. Aqui eu já tinha baixado um pouquinho antes, tá? E aí eu consigo conversar com o Gemma 3. Então, oi, tudo bem? Olha só, aqui a velocidade no servidor com CPU. Tudo bem comigo e com você, como posso te ajudar hoje? Eu posso perguntar para ele aquela pergunta padrão que a gente faz quando a gente quer testar a evolução das LLMs, né? Quantas letras R tem em Strawberry? Geralmente eles não conseguem identificar que são 3. Agora esses modelos já novos conseguem, tá? Ó, existem 3 R's. Isso aqui é muito rápido e isso aqui me impressionou quando eu fiz o primeiro teste. Eu falei, cara, tá no CPU, tá rodando muito rápido. Agora eu vou pro próximo passo, né? Então primeiro, ó, exit, vou pro próximo passo. Eu vou instalar aqui o Open Web UI. Open Web UI. E vou explicar para vocês o que é essa decisão do Open Web UI. Eu até deixei ele aqui bonitinho. Essa decisão de colocar o Open Web UI é a seguinte. Imagina então que você não precisa ter mais o ChatGPT. O ChatGPT ele é uma interface, ou o Gemini, tanto faz, né? Chat OpenAI. Ele é uma interface onde ele mantém os seus chats aqui, sua lista de chat. Ele tem um monte de ferramentas, tá? Ó, tem várias ferramentas que você pode adicionar, né? Eu quero adicionar documentos, eu quero que crie imagem, eu quero que pense, eu quero que pesquise. Isso aqui são ferramentas da inteligência artificial. Tem como você conversar com ele, tem um monte de ideias aqui, beleza? O Open Web UI é como você ter isso daqui, só que na sua máquina gratuitamente. Gratuitamente, né? Você está pagando só pela sua máquina. Você poderia ter no seu computador local, tá? Olha que interessante. Então, se eu posso ter esse Open Web UI, eu vou simplesmente encontrar onde que ele está por aqui. Aqui, na verdade, a gente tem a parte de comunidade, tá? Mas a parte que eu quero está em Docs, Open Web UI, provavelmente eu vou encontrar por aqui. E aqui eu tenho um Quick Start. Ele já fala que como começar com o Ollama, a ideia dele é ser offline mesmo, trabalhar com o Ollama, e ali, como a gente já instalou o Ollama, já está tudo certo. Eu vou rodar ele como Python UV. O que é o UV, né? O UV, para quem vem a galera que vem aí do JavaScript, NPM é um gestor de pacote, só que ele roda de uma maneira bem mais leve para Python, tá? Então a ideia dele é trabalhar com Python. Então eu vou colar esse carinha aqui, que ele vai instalar o UV na minha máquina, e é muito rápido assim mesmo, tá? A instalação do UV é bem rápida. Após a instalação do UV, a gente vai colocar o Open Web UI para ele rodar, tá bem?
Aqui eu vou colar aquela informação, vou colocar um e-comercial só para ele poder soltar, liberar para mim o meu terminal, né? Significa agora que se eu colocar um curl 127.0.0.1 na porta 8080, eu tenho uma resposta. Então tudo que eu preciso fazer é pegar o meu endereço de IP. Eu vou pegar esse aqui, primeiro que está aparecendo. Vou jogar aqui na porta 8080 e eu tenho o Open Web UI. Olha aí que bacana. Agora a gente tem como entrar no nosso chat. Ó. Você vai criar uma credencial aqui, colocando um nome, e-mail e senha. Fechou. Olha que bacana, né? Então vamos lá, vamos começar a funcionar aqui. Note que aqui ele já encontrou o Gema. Por quê? Porque a gente já instalou ele. Então se eu fizesse a mesma pergunta aqui, algo como quantas letras R tem no Strawberry, ele vai responder aqui para mim. Detalhe, eu noto que responde numa velocidade aceitável, porém, se eu pedir para ele fazer para mim agora um novo chat, ó, vou pedir um novo chat, vou falar assim, ó, crie uma landing page sobre um app de meditação, tá? Pode ser. Uma landing page sobre o app de meditação. Primeiro erro aqui, né? Eu não estou dando contexto nenhum. Ele já está criando aqui alguma coisa, está respondendo até que interessante, mas não estou dando contexto para ele poder gerar o HTML, o CSS. Então, o que ele está fazendo? Para ele, a landing page está sendo criada na questão de conteúdo. Está sem direcionamento. Então, é importante a gente dar direcionamentos. Essa é a primeira coisa. Para responder o texto assim, eu acho que tá ok. Não é a velocidade mais ideal, você encontra por aí coisas muito mais rápidas, ainda não é algo interessante. Agora eu vou pedir para a mesma coisa, ó, crie um app de meditação usando HTML, CSS, Tailwind, tá? E uma interface moderna, Bento UI. Vou deixar só essa informação, deixa o restante das informações para outro momento, que eu já vou mostrar para você o que a gente vai fazer melhor. Nesse exato momento, o que acontece? Está rodando, aquele lá ainda está rodando, aquela resposta ainda está sendo gerada. Aqui, ele não está pegando uma nova resposta para gerar, ele até pode estar gerando, inclusive, uma coisa que eu notei aqui, ele fica aqui com essa bolinha mexendo, mas nem sempre ele está respondendo rapidamente, ele já começa a ficar lento. E isso, para mim, já começa a ficar chato. Então, por mais que eu esteja já usando uma inteligência artificial sem pagar tokens, tá? Gratuito para mim. Se eu estivesse usando na minha máquina, seria isso daí. Eu não poderia ter internet. Ó, ele criou o aplicativo lá, como que funciona? Ele criou lá, terminou de funcionar todas as informações do Zenflow que ele criou aqui, tá vendo? Eu vou abrir aqui, ó, para você ver todas as listas de chat que ele está fazendo. Então, essa aqui foi a primeira, essa foi a segunda, e essa daqui é a que ele está trabalhando agora. Então entende que ficou numa filinha, ele voltou para cá e continuou trabalhando. Eu acho que isso é lento, perto de toda a experiência que nós temos com inteligência artificial, isso daqui é lento. Porém, não quer pagar nada por token mais? Tá aqui, você já pode usar isso daqui. Quer ter seus dados todos privados? É isso aqui. Além do mais, essa ferramenta aqui, se você quiser usar a nível empresarial, deixa ele trabalhando aí. Você vê nessa parte de painel administrativo aqui, você pode colocar usuários e grupos. Então ele tem um controle de acesso muito interessante. Ó, Docs, você vai colocar aqui Open Web UI, né, a parte de documentação dele. E as coisas que você pode entender aqui você tem as partes de features, você tem o Role Based Access. O RBAC, ou seja, eu quero colocar algumas pessoas, alguns níveis, e esses níveis podem acessar XYZ na ferramenta, é possível. Você tem tools e functions. O que é isso? Significa que você tem uma ferramenta expansível. Se você é programador, né? Eu também sou, não sei se você escreve aí no comentário. Aqui ele já está criando o aplicativo para você visualizar. Ele tem essa opção de visualização, já vou mostrar para você. Aqui estão as ferramentas que você pode colocar. Então, além das ferramentas básicas, você pode expandir isso daqui se você quiser, colocar mais integrações, que são functions e tools. Você pode fazer isso na ferramenta, é uma ferramenta bem poderosa. Tem toda a ideia de você avaliar, essa avaliação aqui, se você tem outras pessoas usando a aplicação, você consegue verificar depois as avaliações, tá? Você pode mexer nisso daqui. E essa parte aqui de preview são as ideias dos artefatos que ele tem aqui, tá vendo? Essa ideia de artefatos. Ou seja, isso aqui tá feio, cara. Isso aqui não dá para trabalhar com isso aqui. A gente precisa melhorar, a gente vai melhorar, calma. Já vou mostrar para você como que a gente vai melhorar. Então,
Só de entender que essa ferramenta ela já gera para você tokens infinitos, você pode usar ela sem pagar nada mais por isso, já é uma coisa legal. Que você tem os seus dados todos privados, aqui você pode colocar essa parte de... Vamos voltar aqui, ó. Essa parte de RAG, você consegue colocar os seus documentos, documentos das suas empresas, da sua empresa ali, para ele trabalhar em cima dos documentos, tudo isso de maneira privada, sem expor esses dados pela web, tá só fechado, claro, tá no seu servidor, tá fechado ali no seu servidor. Isso aqui já é, assim, a mente já explode. Se o seu servidor tiver acesso a GPU, aí o negócio fica interessante. Porém, mesmo melhorando, a gente vai melhorar agora, eu vou mostrar para você como que a gente vai melhorar um pouco a resposta, mas mesmo melhorando não vai ser a melhor resposta. Você pode fazer workspaces aqui, e nessa parte de workspaces você pode criar um novo modelo, ele chama de modelo, tá? Então eu vou colocar aqui como Landing Page Generator. Tá, esse Landing Page Generator que a gente está fazendo aqui, nessa parte de descrição eu poderia descrever ele, a parte do model eu vou usar o Gemma 3, e no System Prompt eu vou colocar um prompt que eu já tenho aqui. Depois eu posso dar esse prompt para vocês também, se vocês quiserem. Aqui eu posso habilitar as coisas que eu quero nele. Eu quero que ele visualize, se eu mandar um print ele funciona? Funciona. Eu quero enviar arquivos, se eu mandar arquivos ele funciona? Funciona. Para procurar na web funciona? Funciona e etc, tá? Inclusive, uma coisa da Ollama é que você faz uma chave de API gratuita aqui no cloud deles. É gratuito, tá? Mas quando você faz a chave de API gratuita e coloca lá no Ollama, você tem acesso a buscas na web gratuitamente. Você também pode fazer isso aqui nessa ferramenta. Ele tem uma parte administrativa, onde você vai explorar depois a sua vontade, né, esse system, que você pode colocar um monte de coisas extras aqui. E uma dessas coisas extras é fazer essa configuração, essa conexão, aqui ó, conexões externas, você pode fazer as conexões aqui para trabalhar, sei lá, com Brave Search, com outros searches que você quiser. A gente já vai voltar aqui porque eu preciso trabalhar uma coisa legal com vocês. Então, agora que eu tenho o Landing Page Generator, eu vou clicar aqui e ele vai abrir uma nova ideia, né? Aqui eu só vou colocar app de meditação. Por quê? Eu não preciso colocar mais contexto, porque eu já coloquei isso lá no System Prompt dele. Isso aqui vai ser veloz? Não, então a velocidade é algo, infelizmente, que não é bom porque não tem GPU. Tá? E qualidade? Também acho que não vai ser bom, porque é o Gemma 3, ele tá meio, não é aquela versão 27 bilhões, eu acho, tá no latest ali, mas eu não coloquei do 27 bilhões de parâmetros. Então eu já sei que ela não vai ser eficiente e eu já vou trabalhar com você a eficiência. A eficiência é a seguinte, eu não sei se você sabe, API Key Gemini. O Gemini ele oferece chaves gratuitas de API e você pode ter essas chaves gratuitas de API, você vai pesquisar por aí, criando uma chave gratuita. E aí você consegue acessar o Gemini 2.5 Flash e às vezes você consegue até acessar umas outras opções, tá bem? Eu vou pegar uma chave de API, vou vir aqui nessa parte de Admin Panel, vou vir na parte de Settings e na parte de Connections. Aqui na parte de Connections eu vou remover essa parte aqui do OpenAI, aqui ó, nessa configuração, e vou colocar essa informação aqui, Generative Language, Google APIs.com/v1 beta/open, vem para cá, OpenAI/. Tá? É isso aqui que eu vou colocar, tá bem? Fechou. Sua chave de API aqui, coloquei a minha chave de API e salvei. O que vai acontecer agora? Olha que legal, tá? Vou salvar aqui, ele já estava salvo, né, na verdade. Aqui, se eu passar o mouse em cima, ele fala assim, ó, eu vou pesquisar, sempre que você procurar agora, eu vou buscar informações no Gemini. Isso daqui é um endpoint do Gemini que é parecido com a OpenAI e funciona liso aqui dentro desse Open Web UI. Aqui nessa parte ele está criando ainda a aplicação, não, esse aqui já foi criado, esse daqui é o que ele está criando ainda, deixa o menino trabalhar, esse aqui é o horrível que foi criado, que não dá para viver. Vou voltar no Workspace, olha que legal, tá? Vou voltar aqui em Configurações e Editar, e aqui agora, boom, eu tenho um monte de modelos, e esses são os modelos do Gemini. Eu vou usar o Gemini 2.5 Flash aqui, vou deixar ele travado. Inclusive o Gemma está aqui, ó. Eu posso usar o Gemma de 27 bilhões, etc. Nas chaves gratuitas, às vezes dá problema. Eu vou até te mostrar como que você pode verificar se está dando problema ou não. Vou salvar ali e atualizar. Voltando lá naquelas chaves gratuitas, AI Studio Google, voltando nas suas API Keys aqui, ó, API Key, sempre que você tiver algum probleminha, ó, fez um barulhinho aqui. Deixa eu voltar no Open Web UI. Enquanto isso, ó, terminou lá. Essa aqui já é uma versão melhorada, porque já tem um prompt um pouco melhor por debaixo dos panos. Ainda não tá legal, tá usando Gemma, né? Ainda não tá tão legal.
Voltando aqui, ó, se você tiver algum problema de chave de API, você vai encontrar a sua chave de API, vai clicar no Usage, e aqui ele vai colocar erros para você. Então, por exemplo, comigo já aconteceu erros. 505 unavailable, significa que eu não consegui acessar o serviço, ele não estava disponível. 429, too many requests, geralmente, não é too many requests é, você está pedindo demais. Não, mas você não está pedindo demais, 2 vezes não é pedindo demais. É porque você não está pagando. Ele coloca o 429 como erro. É porque você não está pagando e você está tentando acessar modelos que são pagos. Então esse problema aqui deu para mim, por exemplo, quando eu tentei acessar o 3 Pro. Aí ele fala assim, cara, você tem uma chave de API aí, tá listado ali, mas você não pode acessar ela. E o bad request é porque eu tentei acessar o Gema, acho que foi até o próprio Gema, e a maneira que ele está configurado ali não permitiu pelo OpenWeb UI ser acessado, tudo bem? E todos esses outros erros aqui foi o 2.5 Flash que não estava podendo ser acessado naquele momento que eu estava tentando. Espero que aqui na hora do vídeo ele funcione. Bom, onde é que eu parei? Aqui, né? Vamos voltar aqui. Arrumei já, né, o Landing Page Generator, vou abrir de novo, app de meditação. Agora, a resposta dele vai ser com o Gemini 2.5 Flash. Então, além de ser mais rápido, imagino eu, se não der erro, além de ser mais rápido, opa, olha aí, provavelmente a resposta vai ser bem mais interessante e aqui eu quero me surpreender. Depois eu vou mostrar para você a surpresa agradável que eu tive a primeira vez que eu testei isso e qual que foi a resposta que ele me deu. Eu tenho salvo aqui, eu vou mostrar para você. Vamos só ver essa resposta, espero que ela seja agradável também aqui, para que eu não decepcione a minha audiência, né? Coisas legais, ó, o aplicativo ele vai mantendo aqui o seu histórico de chat, você pode criar pastas se você quiser, pode criar anotações, pode criar prompts específicos e deixar guardadinho, ou fazer essa ideia do que você pode mudar por aqui, né? Já vou mostrar para você. Olha, esse daqui eu gostei. Gostei, mas calma aí. Ó, vou copiar. Eu vou abrir aqui o fronteditor.dev / aqui no nome tá AuraZen, né? AuraZen. No Front Editor, vou colar aqui. Aqui eu vou abrir a opção de Settings e vou simplesmente marcar o Preview Only e vou aplicar. Então, eu estou usando o aplicativo Front Editor, um aplicativo que eu criei há muito tempo, de edição de código, então eu posso modificar o código por ali. Aqui falta um alinhamento, né? Um alinhamento não tá legal, mas vamos entender, ó, que bacana já algumas coisas que já acontecem aqui, tá bem? Já ficou mais interessante. Dá para melhorar? Opa, mas eu tenho até uma tabelinha de preço aqui que talvez fazer isso daqui na mão é um pouco cansativo. Então ele tá bacana. No Front Editor, então, eu tinha um outro aqui que eu coloquei que foi o Zen. Deixa eu lembrar aqui, ZenFlow. Eu coloquei um ZenFlow aqui para nós. Ó, esse foi um dos que eu criei lá, tá bem? E teve um outro ainda, esse App Meditation. Foi o primeirinho que saiu, tá? Esse primeirinho aqui eu gostei demais, cara. Esse aqui ficou animal. Olha que bonito esse aplicativo aqui, tá? Assim, para mim tá super alinhado. Tem uns detalhezinhos muito bonitinhos. Quando eu passo aqui, olha, o blurzinho que ele fica ali, ó. Que bonito. Os detalhes de mexer aqui. Aqui ficou uma quebra, eu deixei aqui, mas eu poderia, pelo Front Editor, editar, já vou mostrar para você, poderia editar ali para melhorar. Mas olha só, poderia colocar umas fotinhas aqui diferentes, né? No Front Editor eu só tiro esse Preview Only daqui, para ele voltar na tela normal. E aqui eu poderia procurar exatamente onde está quebrando ali, essa quebra aqui, e arrumar essa quebra. Ah, como está com Tailwind e tudo mais, aqui ele está até colocando um pouco de JavaScript. Cara, funciona liso, funciona muito bem isso daqui, tá bem? Então, olha que bacana que foi a gente entender desde o comecinho, né? Vamos fazer um review bem rápido aqui. Cara, pensei, como que eu vou usar uma LLM ilimitada, cancelando minha conta no ChatGPT, tokens ilimitados, não preciso pagar mais nada por isso. É possível? É possível. Vamos colocar no servidor dedicado? Vamos. O servidor dedicado não tem GPU, então fica um pouco lento, mas eu fiquei impressionado com a velocidade, tá? Eu jurava que nem ia funcionar. Eu juro pra vocês, eu fiz o teste, eu peguei lá o servidor, é parceiro aqui do canal, mas eu falei, não vai funcionar, acho que não vai nem instalar o Ollama. Instalou, funcionou legal, eu gostei do Ollama. Não quis deixar no meu PC, apesar de que eu tenho uma versão rodando no meu PC, mas não quis deixar porque eu queria acessar de qualquer lugar. Fechou, acessamos de qualquer lugar. Aí, lógico, fui direto no servidor dedicado, porque eu sei que o recurso é mais garantido, né, do que outros recursos. O Ollama apenas já me resolveria? Resolveria. Aqui no OpenWeb UI, que daí foi a grande sacada, porque eu posso colocar outras coisas aqui, estender ele, melhorar. No OpenWeb UI, sempre que eu começar um novo chat, se eu quiser pagar nada, é só eu selecionar o Gema 3 aqui e pronto, aqui no chat, tá? Se eu quiser fazer uma rinha de chat, eu quero ver qual é que responde melhor. Eu posso colocar essas duas informações e aí colocar lá
para que ele responda qual que vai responder melhor. Os dois vão rodar ao mesmo tempo aqui. Aqui já respondeu também. Os dois é da Google. Eu poderia estar colocando outros modelos aqui se eu quisesse. Uma dica é, se quiser colocar o Open Router, por exemplo, que é uma endpoint que você acessa todos os modelos de maneira mais rápida possível, Open Router, talvez seja uma opção que você queira colocar ali. Porque todos os modelos, às vezes nem saiu lá na empresa, nem está lançado na empresa oficial, já está aqui, porque ele tem a parceria com as empresas todinhas. Então vai lançar amanhã, já está aqui no Open Router, aí você vai pagar, obviamente, isso daqui você paga. Ele tem modelos gratuitos que você poderia estar usando, porém você pode colocar ele aqui para você acessar isso de uma maneira mais livre. Agora fica você ficar brincando com essa ferramenta, vai dando uma olhada aqui em tantas personalizações que dá para você fazer, dá para você mudar muita coisa aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Agora sim, olha, obrigado pelo seu like, obrigado por estar inscrito no canal e tudo mais, mas comenta, eu queria seu comentário. Isso aqui tá fazendo sentido para você? Será que você já tentou? Tentou colocar na sua máquina pelo menos? Vai tentar colocar num servidor para ver como é que funciona? Qual que seria a dificuldade que você entende de tudo isso que a gente criou aqui? Tá fazendo sentido ou não? Coloque aqui. Quem sabe você pode ter o seu gerador de landing page, que é o que eu estou fazendo aqui no final do dia, um gerador de landing page. Eu posso colocar acesso para algumas pessoas aqui, cara, e ele já está com o prompt tudo ajustadinho. Entrei ali, gerei minha landing page, funcionou legal e posso ter tantas outras geradores como eu queira. E lembre, isso daqui é uma comunidade aberta. Open Web UI é uma comunidade e você nessa comunidade você pode encontrar aqui um monte de pessoas conversando, um monte de tools sendo criadas, um monte de agentes sendo criados. É só questão de você entrar na comunidade e gostar mais dessa ferramenta ou não. Vai depender de você agora e do uso que você vai ter nela. Beleza? Te vejo no próximo. Abração do Maicão. Tchau, tchau. E fica com esses vídeos aqui. Vou deixar uns vídeos aqui para você poder curtir, tá bom? Valeu!